Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Código Aberto. Hoje nós vamos falar sobre desigualdade digital, o que é e de que maneira a parcela da população mais vulnerável é afetada. E para falar sobre esse tema, nós vamos falar com Irineu Barreto, que é analista de pesquisa da Fundação SEAD. Irineu, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu já começo te perguntando o que seria então essa desigualdade digital. Olá, Ilka. Em nome da Fundação SEAD, eu quero agradecer muito ao convite que foi feito para que nós pudéssemos divulgar esse nosso trabalho, essa nossa nova pesquisa. Pois bem, o que a Fundação SEAD está divulgando agora é um retrato da internet do estado de São Paulo, fazendo um recorte de 10 anos, 2014, 2019 e 2024. O que a gente percebe, em linhas gerais, nessa pesquisa, é que cresceu demais a conexão à internet nos domicílios do estado de São Paulo, cresceu também a proporção de usuários da internet, mas agora chegando na sua pergunta, esse acesso é bastante desigual. Há uma desigualdade no acesso à internet entre os residentes, tanto do Brasil como no estado de São Paulo. Mas o foco da nossa pesquisa é o estado de São Paulo. Então, como é que se reflete essa desigualdade e como é que a gente pode caracterizar essa chamada pobreza digital que você mencionou? Primeiro, vamos falar dos domicílios, né, onde as pessoas residem. A maior parte dos usuários da internet no estado de São Paulo acessa a internet das suas residências. E o acesso à internet nos domicílios é bastante desigual. Quando a gente olha o conjunto dos domicílios no estado de São Paulo, a maioria se conecta por banda larga fixa, que é uma conexão de melhor qualidade, que permite um acesso mais estável, com menor latência. Agora, quando a gente olha nas classes D e E, que é o recorte socioeconômico da pesquisa, a maior parte dessa população ou acessa via sinal de 3G, 4G, que é a conexão mais comum que se faz pelo aparelho celular. Então, aí já há uma primeira desigualdade. As pessoas da classe A, as pessoas com maior escolaridade, acessam a internet por uma banda melhor, a chamada banda larga fixa, enquanto as pessoas mais pobres acessam exclusivamente pela banda de 3G, 4G, que é a banda do celular. Essa desigualdade também se reflete no tipo de dispositivo, no tipo de equipamento que as pessoas utilizam para usar a internet. Enquanto nas classes A e nas pessoas mais escolarizadas, essa conexão se dá por computador e telefone celular, as pessoas mais pobres acessam a internet exclusivamente pelo celular. Quando eu falo mais pobres, eu incluo também as pessoas de menor escolaridade, aquelas que estudaram só até o ensino fundamental, e também as pessoas acima de 60 anos. Essas são as três características dos grupos mais vulneráveis no acesso à internet. São pessoas mais pobres, são pessoas que estudaram apenas até o ensino fundamental e também pessoas acima de 60 anos. Esses três marcadores são muito significativos no que se refere à desigualdade digital. Há uma diferença também naquilo que as pessoas fazem quando acessam a internet. As pessoas que têm um uso combinado por computador, celular, via banda larga fixa, também conseguem explorar mais as potencialidades da internet. Enquanto aquelas pessoas do outro lado, né, aquilo que você chamou muito bem de pobreza digital, por acessar exclusivamente por um aparelho celular, o uso também é bastante limitado. Essas pessoas utilizam preponderantemente mensageria de comunicação, elas usam a internet para se comunicar, usam a internet para fazer acesso a redes sociais ou plataformas de vídeos, assim, majoritariamente. Ou seja, é um uso bastante restrito. Enquanto pessoas de maior escolaridade, pessoas mais ricas têm o uso universal da internet, por assim dizer, as pessoas mais pobres, além de uma conexão de menor qualidade, além de um dispositivo que restringe essa potencialidade de uso, também fazem um uso mais restrito. E essa nossa pesquisa abordou 10 anos dessa conexão no estado de São Paulo. A gente pode explorar um pouco mais o que mudou, algumas características que a gente pode ir tocando aqui nessa nossa conversa.
Irineu, e é um dado muito interessante que você apontou, é que as pessoas que utilizam o celular são pessoas mais vulneráveis, né? E elas automaticamente têm menos escolaridade. E isso acaba virando uma bola de neve, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no uso da internet, a gente utiliza para fazer pesquisas, é claro, né? Existem as redes sociais, recreação, mas muita gente utiliza para estudos, para fazer pesquisa, para procurar emprego. Então, meio que isso acaba virando uma bola de neve, porque a população já tem um acesso menor, né? Um acesso de menor qualidade, e aí, com base nisso, ela acaba que ela não vai se tornar essa outra parcela da população que tem mais fácil acesso, uma internet de melhor qualidade. E o que exatamente, você foi muito feliz nessa síntese. O acesso à internet, a desigualdade no acesso à internet, reproduz as desigualdades estruturantes da sociedade brasileira. Então, as pessoas mais pobres, de menor escolaridade, e eu acrescento as pessoas de 60 anos e mais, elas têm aquilo que a gente chama de um menor domínio das habilidades digitais. Eu ainda não havia mencionado essa expressão, mas também faz parte aqui dos nossos estudos, da Fundação SEAD, com esses dados de acesso e conexão à internet, o quanto as pessoas conseguem desenvolver as suas habilidades digitais. Estamos falando de uma nova era, assim, está todo mundo conectado, mas essa conexão ela é muito heterogênea, como nós falamos agora há pouco. Se uma parte da população não consegue usufruir da potencialidade da internet e desenvolver as suas habilidades digitais, esse fosso que já existe das condições socioeconômicas, esse fosso vai se cristalizando, vai se perpetuando, e a gente tem no ambiente digital a reprodução da desigualdade do mundo real. Quando a gente fala de habilidades digitais, né, esse conceito que eu acabei de mencionar, não é usar a internet apenas de uma forma passiva, por assim dizer, né? Mandar mensagem, receber uma mensagem, produzir um vídeo, postar em redes sociais. Você usou essa expressão, a internet, para recreação, para comunicação, ela é importante, sem dúvida, como você mesmo mencionou, Ilka. Mas a internet é muito mais do que isso. Internet é produzir conteúdo, internet é poder estudar usando as ferramentas comunicacionais, internet é poder trabalhar, não só o trabalho por aplicativo, quem faz entrega ou quem trabalha com transporte, mas um dos dados da pesquisa é o recorte do ano de 2019. 2019 foi o último ano que antecede a pandemia da Covid-19. Como nós estudamos 14, 19 e 24, a gente percebe que a pandemia foi um divisor de águas, aumentou a conexão aos domicílios, aumentou o acesso, mas esse acesso, mesmo a pandemia, que num primeiro momento impulsionou um uso maior, em alguns aplicativos importantes, como, por exemplo, aplicativos da área da saúde. Eles cresceram depois da pandemia e agora voltaram a diminuir, voltou a diminuir a utilização da internet para aplicações na área de saúde, seja o Conect SUS, seja um aplicativo de plano de saúde. Quer dizer que a pandemia deu um impulso, propiciou um engajamento maior, ele se perpetuou esse impulso em algumas áreas, como comunicação e entretenimento, mas para outras nem tanto, como esse caso, da pessoa cuidar da própria saúde. As pessoas usam menos a internet para gerar uma planilha eletrônica, Excel. Claro que isso pode ser feito no seu próprio computador, mas a maioria das pessoas hoje faz isso em nuvem. Para você poder usar a internet em nuvem, você precisa de um computador ou de um equipamento de melhor qualidade para que você possa usufruir dessas tecnologias, como eu acabei de falar, de uma planilha eletrônica, de um programa como o Word, um programa de processamento de texto, de edição de textos. Ou seja, as habilidades elas vão se tornando mais sofisticadas no uso da internet, quanto melhor é o equipamento, quanto melhor é a banda de acesso à internet dessas pessoas. E os dados da pesquisa mostram essa polarização, vamos dizer assim, uma polarização econômica, uma polarização social, que se reflete na desigualdade digital, na pobreza digital e num menor domínio das habilidades digitais. Eu só vou concluir esse pensamento aqui, porque tem uma coisa muito importante, o SEAD e o CETIC, que é um parceiro nosso
nessa pesquisa estão muito sintonizados nas agendas internacionais, que olham para a conexão das pessoas para a internet. E hoje tem um conceito chamado conectividade significativa universal. Eu não vou descer em questões muito técnicas, mas quando se fala em conectividade significativa universal, quer dizer que essa conectividade tem que ser boa, uma conexão estável, que as pessoas possam usar o mês inteiro, que haja um dispositivo adequado, que a pessoa possa usar um computador, um notebook, um tablet, e que as pessoas tenham domínio das habilidades digitais, e tem que ser para todo mundo. Quando se fala de conectividade significativa universal, a gente tem 17% da população do estado de São Paulo que não é usuária da internet. Então, quem são esses 17%? Quem são essas pessoas? Em termos de estatísticas, não é tanta gente, 17%, mas horas, quando a gente pensa na população do estado de São Paulo, mesmo do Brasil, a gente está falando de muita gente que ainda está apartada desse mundo digital. É para essas pessoas que a gente precisa também olhar. Sim. Irina, me chamou a atenção na sua fala esse termo habilidades digitais, e aí a gente lembra que a população do Brasil ela vem envelhecendo mais, né? A expectativa de vida ela aumentou, e aí a gente fala sobre os idosos, né? Porque a gente passou por uma transformação digital entre os anos 90 e o início dos anos 2000, e essas pessoas já eram adultas, né? Então elas pegaram essa transformação aí no meio do caminho, diferente das crianças que nasceram depois disso, que já nasceram com a tecnologia em mãos. O que a gente pode fazer, o que pode ser feito para que a população idosa também tenha mais habilidade digital, o que pode ser ofertado e de que maneira também isso pode ser ofertado? Outro ponto super importante que você está chamando a atenção. Outra coisa que a gente fala na pesquisa, já é a terceira década do acesso à internet no Brasil. É a terceira década do acesso à internet no estado de São Paulo. E a Fundação SEAD, lá nos anos 90, foi uma porta de entrada importante para a internet, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. Quando a gente olha para essa última milha, para esses últimos 10 anos, a gente percebe que as pessoas de 60 anos e mais têm uma conectividade de menor qualidade, um menor domínio de habilidades digitais, enfim, elas são mais vulneráveis socioeconomicamente quando a gente fala de internet. Bom, primeira coisa que tem que se dizer, 60 anos e mais é um grupo também muito heterogêneo, né? A gente tem pessoas de 60 anos, 65, 68 que estão ativas, estão no mercado de trabalho, estão aí ainda no dia a dia, assim, participando da vida pública, da vida social, da vida econômica, da vida política. Essas pessoas ainda continuam muito ativas na internet. Só que vai acontecendo um outro fenômeno das pessoas que, acima dos 60, já deixaram o mercado de trabalho. Nessa perspectiva, há um declínio dos rendimentos. Aí as pessoas elas deixam de ter um dispositivo de melhor qualidade para acessar a internet. Esse é um fator chave. Boa parte, a parcela mais significativa das pessoas de 60 anos e mais, acesso à internet também exclusivamente pelo celular. Vamos pensar assim, quando ela se aposentou, ou quando ela deixou o mercado de trabalho, nos primeiros anos, ok, mas depois houve um decréscimo no seu rendimento, houve um decréscimo no valor da sua aposentadoria, a primeira coisa que ela deixou de investir, ou uma das primeiras coisas que ela deixou de investir, foi naquele notebook que ela tinha na sua casa, naquele computador que ela tinha na sua casa, um celular, tinha um celular razoável, com uma boa capacidade de armazenagem. Com o tempo, essas pessoas também deixam de ter condições financeiras de investir em um equipamento, num dispositivo de boa qualidade, para que ela consiga acessar a internet e usufruir de um aplicativo de transporte, aplicativo de banco, aplicativo da Previdência Social, mesmo aqui no governo do Estado de São Paulo, acessar o Poupa Tempo, um serviço público digital. Na medida em que os equipamentos se tornam mais obsoletos, mais defasados, as pessoas também deixam de usufruir a internet. Agora, como melhorar essa situação? Que foi o ponto central da sua pergunta. Nós já tivemos, inclusive, pesquisas qualitativas, ouvindo pessoas de 60 anos e mais, elas têm um certo receio de usar a internet. Então, quando há uma possibilidade, seja de uma política pública ou de uma política privada, pelo interior do estado de São Paulo, tem algumas casas que as pessoas de 60 anos e mais vão até lá uma vez por semana,
2 vezes por semana, essas casas oferecem cursos, inclusive cursos sobre o uso da internet. Porque mas a pessoa que sabia usar a internet pode deixar de saber em um determinado momento da vida? Sim. Você pode ser um usuário ativo da internet aos 40, 50 anos, só que daqui a 10 anos a tecnologia muda, os aplicativos mudam. A tela do celular, até uma questão da acurácia visual, a pessoa consegue enxergar menos quando vai passando o tempo, ela precisa de um dispositivo e precisa manusear dessas habilidades digitais, as chamadas habilidades digitais, com segurança, com acurácia. Então, a pessoa de 60 anos e mais, ela precisa continuar usando a internet. Quando ela tem um auxílio, seja de alguém da sua família, seja de um programa governamental, de um programa filantrópico, de um programa privado, ela consegue manter essa sua autonomia. Vamos pensar uma coisa muito simples, Ilka. As pessoas de 60 anos e mais continuam se deslocando para fazer consultas médicas, exames, visitar os seus familiares. Como é que essas pessoas conseguem fazer isso tudo usando um aplicativo de transporte? Um aplicativo para chamar um carro, um táxi ou algo assim, algo parecido. As pessoas se ressentem que seu dispositivo, seu celular, não consegue mais sequer atualizar um aplicativo de transporte, precisa pedir para um filho, para um neto, chamar esse transporte, enviar para essa pessoa de 60 anos e mais. Então, tem muita coisa importante que pode ser feita para que essas pessoas continuem usufruindo da internet. Não é só uma questão de condição financeira, que também é importante, claro, mas é um apoio, é um acompanhamento, manter as pessoas de 60 anos e mais autônomas no uso da internet. Sim, de fato, isso é muito importante. Agora, Irineu, a gente se aproxima de um ano eleitoral, né? Eleições nacionais, eleições estaduais também, e a internet ela vem avançando e agora tem esses novos chats e tecnologias de inteligência artificial. E aí a gente tem visto a criação de muitos vídeos que eles parecem muito reais e a gente imagina que essa tecnologia possa, infelizmente, ser utilizada, como já foi utilizada, como a internet vem sendo utilizada por algumas pessoas para, por exemplo, criar fake news, e agora com a criação de vídeos, acho que isso fica em um nível um pouco maior. Pensando então nas eleições, eu vou pedir para você deixar dicas, então, de fato, para quem está em casa. A gente tem algumas normas agora onde o uso de inteligência artificial tem que ser identificado, mas de qualquer forma a gente sabe que existem redes que não fazem esse controle. Então, para quem está em casa, de que maneira isso pode ser controlado, principalmente agora nesse próximo ano, que é um ano eleitoral? Bom, e o que esse é um tema muito caro para mim, Irineu, como pesquisador, como alguém que acompanha a internet, o tema da desinformação. Você tem razão, ano passado, 2024, aconteceram as eleições municipais. Só no estado de São Paulo são 645 municípios, fora as câmaras municipais, e o ano que vem nós teremos a renovação do Executivo Nacional, Executivo Estadual, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa, e o que é bom para todo mundo, né? Para nós, cidadãos, pesquisadores, para a Assembleia Legislativa, é bom que o ambiente da internet seja um ambiente não tóxico, um ambiente propício para a livre circulação das ideias, para o debate público, para aquilo que é importante no campo da política, que as divergências surjam, mas que sejam tratadas de forma respeitosa, na base do diálogo, que é o que interessa, repito, para todos nós, para a Assembleia Legislativa, para nós pesquisadores e para nós cidadãos. Então, eu também tenho alguns estudos feitos, a Fundação SEAD tem, nosso parceiro CETIC está fazendo uma pesquisa sobre integridade da informação. É muito importante, no ano que vem, que todos nós, cidadãos eleitores, temos uma postura proativa. Primeiro, que nós desconfiemos de todo o conteúdo que chega pela internet. Isso é bom tanto para a política, como para a prevenção de golpes eletrônicos, que acontecem o tempo todo. O SEAD vai colocar em campo agora uma pesquisa sobre golpes eletrônicos, se as pessoas foram vítimas, consegue identificar aí, o que eu estou te falando em primeira mão. Essa pesquisa vai a campo agora e logo a gente vai ter os resultados. Uma outra coisa importante, verificar a fonte daquela notícia, né? Pensando em desinformação. Essa notícia é de um portal profissional de imprensa? É de uma fonte confiável, como aqui a TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo?
ou é uma fonte, ou é uma notícia, é um vídeo, é um áudio cuja fonte não pode ser identificada, cuja fonte já é suspeita, ou a fonte é hiperpartidarizada. Tem também as fontes hiperpartidarizadas, que são boas para o debate político, mas tem, em algum momento exageram tanto no conteúdo que aquilo, para a desinformação, é um passo. Então, vamos desconfiar de tudo que a gente recebe, vamos checar a autenticidade das fontes e, principalmente, não sair divulgando tudo que a gente recebe sem que nós tenhamos clareza de que aquela informação é verdadeira. Porque quando a gente fala de comunicação online, há um fator chamado viés de reforço, que as pessoas mandam uma notícia não necessariamente porque aquela notícia é verdadeira, mas porque aquela notícia reitera o que a pessoa pensa, reitera seus credos, reitera sua perspectiva ideológica. Não, não, vamos furar a bolha, vamos tentar nos informar com as fontes mais diversas, não vamos querer apenas reforçar a nossa posição e, dessa forma, nos tornarmos também agentes propagadores de desinformação. Nós, estudiosos da internet, o que queremos é um ambiente bom para o debate público, democrático, que haja sempre uma livre circulação de ideias, nada de censura, nada de restrição do debate público e que todos nós, cidadãos e eleitores, nos tornemos um polo propagador de notícias de boa qualidade, notícias que são verossímeis, produzidas por imprensa profissional. Quanto à eleição do ano que vem, o Tribunal Superior Eleitoral vai atualizar as normativas, mas muito provavelmente também vai reiterar os pedidos para que as coligações, os candidatos, caso usem inteligência artificial, o que não é totalmente vedado pela legislação, rotulem, como você mesmo mencionou. Essa notícia foi editada por inteligência artificial. Foi usada a inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem, para melhorar o áudio, para que haja uma comunicação mais clara, mais agradável. Agora, um áudio ou um vídeo criado por inteligência artificial com fins fraudulentos, a gente não pode permitir que isso continue acontecendo, porque é ruim para a democracia, é ruim para o ambiente da livre circulação das ideias, e não é isso que ninguém quer. Todo mundo quer a internet como um ambiente bacana, saudável, bom para o debate público. É isso que a gente vai impulsionar o ano que vem durante as eleições. Muito bem. Irineu, agora a gente está indo para a nossa pergunta final, né? O tempo passa muito rápido, mas eu não posso deixar de falar então sobre as autoridades políticas, né? Nós estamos aqui no Parlamento Paulista, você citou agora o TSE, que é muito importante também. Aí eu te pergunto, falta alguma regulamentação? É necessário que se crie uma regulamentação estadual, por exemplo, como foi criado há alguns anos o Marco Civil da Internet? Olha aí, realmente, se você quiser, a gente pode outro dia marcar uma outra entrevista sobre o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, porque você tocou num outro ponto que, para o Irineu, pesquisador, é muito importante. Bom, a maioria desses institutos são institutos nacionais, né? Compete ao Poder Executivo Nacional legislar sobre os grandes marcos relacionados à internet. Nós, recentemente, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre a responsabilidade das plataformas digitais em relação à remoção de conteúdo. Então, eu estou falando de Parlamento Nacional, eu estou falando sobre Tribunal Superior Eleitoral e estou falando sobre o STF, o Superior Tribunal Federal. Eu acho que o que compete à Assembleia Legislativa é fazer o próprio funcionamento das ferramentas de comunicação dos parlamentares, que não, obviamente, no intuito de ensinar para os parlamentares o que eles têm que fazer. Obviamente que não, eles sabem, eles se comunicam muito bem nas suas cidades, nas suas regiões, no plenário, mas talvez boas práticas de comunicação com o eleitor, para atenuar o efeito da desinformação. Isso seria, sem dúvida nenhuma, uma boa prática. Além disso, né, de competência da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, é fazer com que hajam campanhas educativas
Eu acredito que a Alesp já investe muito em educação para a população, não só aqui a TV Alesp, a gente tem, quando entra no site da Assembleia Legislativa, tem várias iniciativas voltadas à educação da população. Mas por que não uma educação cívica voltada às eleições, para prevenção contra fake news, preservação contra a desinformação? Eu tenho certeza que a Alesp seria uma ferramenta muito importante, um porta-voz de excelente qualidade, de boas práticas, como nós cidadãos podemos ser agentes cívicos de melhor qualidade nesse ambiente tão complexo que é o ambiente da política, que é o ambiente das eleições. Então, sempre há algo a fazer na esfera educacional e a gente pode usar a LESP nesse sentido, como uma grande produtora de excelentes conteúdos. É isso, Irineu, eu quero agradecer a sua participação, desde já, agradecer todos os seus esclarecimentos aqui e deixar portas abertas para quando você quiser participar novamente falando desse ou de outros temas. A Fundação SEAD agradece, muito obrigado pelas perguntas, agradeço ao público também que nos assiste, que nos acompanha e reitero, um privilégio poder falar sobre as pesquisas da Fundação SEAD para esse público tão importante da Alesp. É isso, a gente está encerrando o Código Aberto de hoje. Nós falamos sobre desigualdade e pobreza digital. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acessar ele completo no nosso canal no YouTube. Rede Alesp, a gente se encontra na programação. Até mais!